Você lembra do acidente com o submarino Titan, que explodiu sob o oceano em junho de 2023, enquanto tentava realizar uma expedição aos destroços do Titanic? Esse caso traz à tona uma lição valiosa sobre o quanto saber demais sobre um assunto pode ser tão prejudicial quanto saber de menos. É disso que vamos falar agora. E aí, pessoal, Ítalo Santos aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Provavelmente você já ouviu falar no efeito Dunning-Kruger, que nada mais é do que um viés cognitivo que afeta a forma como percebemos nossas próprias habilidades. Pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto tendem a superestimar suas competências, simplesmente porque não sabem o suficiente para perceber o que ainda não sabem. Ou seja, é como se fossem cegos para a sua própria ignorância. Um exemplo clássico do efeito Dunning-Kruger seria aquele estudante que lê 2 livros sobre nutrição e, com esse conhecimento superficial, começa a achar que sabe tudo sobre o tema. Ele passa a dar conselhos nutricionais para os amigos, recomendando dietas e suplementos, sem perceber que a nutrição é uma ciência complexa que envolve bioquímica, fisiologia e, claro, as particularidades de cada organismo. Agora, o que tem de tão prejudicial nisso? Quando alguém está sob o efeito desse viés, ela tende a tomar decisões equivocadas, pois desconhece os riscos reais de suas escolhas. E isso é péssimo, mas existe algo tão ruim quanto não saber o suficiente. É saber demais e não ter humildade intelectual para reconhecer os limites do seu conhecimento. E é exatamente esse erro que Stockton Rush, o CEO da OceanGate, cometeu. No livro Por que Pessoas Inteligentes Cometem Erros Idiotas, o autor explora como a inteligência, ao contrário do que muitos pensam, não é uma proteção contra erros. Pelo contrário, ela pode até amplificar esses erros. Pessoas altamente inteligentes podem cair em armadilhas cognitivas, como o excesso de confiança e o pensamento enviesado, o que as torna mais vulneráveis a decisões ruins. E onde o Titan entra nisso? A OceanGate, empresa responsável pelo submarino Titan, foi fundada em 2009 por Stockton Rush, um empresário e engenheiro aeroespacial formado em Princeton. Rush tinha grande experiência no setor privado de aviação. Só para você ter uma ideia, aos 19 anos, ele se tornou o piloto mais jovem a obter licença para pilotar jatos comerciais. Com tanto conhecimento, ele deveria ter tido mais prudência ao decidir realizar expedições em águas profundas. Mas aparentemente isso não aconteceu. Antes da tragédia, Rush cometeu uma série de erros graves. Uso de materiais não convencionais. O Titan foi construído com uma combinação de fibra de carbono e titânio, uma prática não usual na construção de submersíveis. Falta de certificação e supervisão. O submersível não foi certificado por nenhuma agência reguladora ou organização independente. Rush acreditava que os regulamentos de segurança eram excessivamente restritivos e impediam a inovação. Ignorar alertas de segurança. Em 2018, o diretor de operações marítimas da OceanGate, David Lockridge, expressou preocupações sobre a segurança do Titan, incluindo a resistência da janela frontal e a falta de testes não destrutivos no casco. Em vez de ouvir essas preocupações, a empresa demitiu Lockridge e entrou com uma ação contra ele. Sistema de controle improvisado. O Titan era operado por um controle de videogame sem fio modificado, o que levantava sérias dúvidas sobre a confiabilidade do sistema em operações de alto risco. Desrespeitar os padrões da indústria. Rush decidiu quebrar algumas regras com base em sua própria visão e lógica, ignorando os padrões de segurança da indústria. Diante de tantas omissões, agora é fácil perceber como a expedição aos destroços do Titanic terminou em tragédia. E sabe o que é pior? Rush estava na última viagem do Titan e foi vítima da sua própria falta de humildade intelectual. Ele se recusou a reconhecer os limites do seu conhecimento e isso custou-lhe a vida. Se Rush tivesse seguido as lições de por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas, ele poderia ter evitado esses erros fatais. O livro traz algumas mensagens importantes que se aplicam diretamente ao caso dele. Excesso de confiança é perigoso. Pessoas inteligentes frequentemente superestimam suas habilidades e subestimam os riscos. Rush acreditava que sua abordagem inovadora com o Titan dispensava padrões rigorosos de segurança, o que resultou em uma tragédia.
A armadilha da arrogância intelectual. O livro mostra que especialistas podem ignorar alertas e feedbacks, acreditando que sabem mais que os outros. Rush desconsiderou advertências de engenheiros e especialistas sobre a segurança do submersível, insistindo em sua própria visão. A importância da humildade intelectual. Grandes decisões exigem considerar diferentes perspectivas e reconhecer a possibilidade de erro. Se Rush tivesse mais humildade para admitir incertezas, poderia ter revisado seus projetos e melhorado a segurança do Titan. A inteligência destrutiva. Pessoas muito inteligentes podem usar seu intelecto para justificar decisões ruins, ignorando evidências contrárias. Rush, em vez de aceitar os riscos apontados por especialistas, desenvolveu argumentos para reafirmar sua visão otimista do projeto. No fim, a tragédia do Titan reflete um padrão comum explorado no livro. Quando a inteligência é acompanhada de excesso de confiança e desprezo pelas precauções, os erros podem ser catastróficos. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Yeah. At some point, you're going to take some risk, and it really is a risk-reward question. I said, I think I can do this just as safely by breaking the rules. Se você ainda não viu, recomendo muito o último vídeo do canal, onde falo sobre o viés da confirmação e como somos enganados sobre nossos próprios pensamentos. Grande abraço e até a próxima.